Se você está acompanhando a nossa revisão para a prova de Embu das Artes pelo INEPAM, chegamos à nossa terceira aula de preparação. Então, na nossa primeira aula, nós revimos os principais autores e teorias da educação. Na segunda aula, nós trabalhamos didática, planejamento, PPP e avaliação. E agora nós vamos entrar em outro bloco muito importante do edital, que é a educação inclusiva, currículo, diversidade, cidadania, tecnologia, educação contemporânea, escola e família, gestão e função social da escola. E aqui existe uma característica muito interessante. Muitas questões desse bloco não vão exigir apenas que você saiba uma definição. A banca, ela pode apresentar uma situação de sala de aula e perguntar qual seria a postura mais adequada do professor. Então, durante essa aula, pense sempre o que essa concepção significa na prática. Então vamos começar pela educação inclusiva. Quando nós falamos em inclusão, não estamos falando simplesmente em colocar o estudante com deficiência dentro da escola. A inclusão, ela significa garantir o acesso, a participação, a aprendizagem e condições de permanência. Ou seja, não basta só o aluno estar matriculado na escola. É preciso pensar em barreiras que possam impedir a sua participação e aprendizagem e buscar formas de eliminá-las. Então, imagine um estudante com deficiência que está matriculada em uma turma regular. Se ele fica durante toda a aula isolado, sem participar das atividades e sem acesso adequado aos materiais, nós podemos dizer que existe inclusão apenas porque ele está fisicamente dentro da escola? Não, a inclusão ela envolve participação efetiva no processo educativo. E isso nos leva a outro ponto muito importante, que a escola ela deve se adaptar para atender a diversidade dos alunos, dos estudantes, né? Então, nós não podemos pensar que é sempre o aluno que precisa se adaptar a um modelo único de escola. E agora vamos falar da educação especial. A educação especial é uma modalidade de educação que ela perpassa os diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo como público-alvo, conforme a legislação educacional, os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E aqui nós precisamos tomar muito cuidado com uma confusão muito comum. A educação especial não significa simplesmente criar uma escola separada para esses estudantes. A perspectiva inclusiva, ela busca garantir a participação desses estudantes no sistema regular de ensino com apoios necessários. Então, é nesse contexto que aparece o que todo mundo escuta falar, que é o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Esse AEE, ele tem função, pessoal, de identificar, elaborar e organizar os recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem essas barreiras que nós estamos falando até agora, para a plena participação dos estudantes. Então, ele não deve ser confundido com uma simples repetição da aula regular. Se o professor da sala comum ensinou determinado conteúdo, o AEE não existe simplesmente para repetir exatamente a mesma aula. O atendimento ele possui objetivos próprios relacionados às necessidades educacionais específicas do estudante e deve atuar de forma articulada com o ensino regular. E agora, pessoal, nós vamos para a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI. A LBI é a Lei número 13.146 de 2015. E ela estabelece os direitos e garantias para as pessoas com deficiência. Na educação, a perspectiva é de garantir um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades. Então, se uma alternativa disser que a deficiência justifica a exclusão do estudante do ensino regular, isso entra em contradição com a perspectiva inclusiva. Outra coisa muito importante, inclusão não significa oferecer exatamente a mesma coisa para todos os alunos em qualquer situação. Às vezes, para garantir igualdade de participação, é necessário oferecer recursos, adaptações e apoios diferenciados. E isso não é privilégio, é uma forma de remover barreiras.
Agora nós vamos ampliar esse raciocínio para a ideia de diversidade. Então, uma escola ela é formada por estudantes com diferentes histórias, culturas, condições sociais, características, experiências, conhecimentos e formas de aprender. Portanto, pessoal, tratar todo mundo de maneira absolutamente idêntica não garante necessariamente justiça ou igualdade. O professor, ele precisa reconhecer a diversidade existente na turma e planejar práticas que permitam a participação dos diferentes estudantes. E isso conversa diretamente com outro assunto do edital: educação das relações étnico-raciais. A educação brasileira, ela possui diretriz específica para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Isso não significa simplesmente organizar uma atividade sobre África uma vez por ano. A questão ela é muito mais ampla, é muito maior. É reconhecer a contribuição histórica e cultural dos povos africanos e afro-brasileiros e combater as práticas racistas e discriminatórias no ambiente escolar. Então, se uma questão disser que a educação das relações étnico-raciais pode ser trabalhada apenas em uma data comemorativa, desconfie. O trabalho ele precisa estar integrado ao currículo e às práticas educativas. E isso nos leva ao conceito de currículo. Currículo não é simplesmente uma lista de conteúdos. Ela envolve conhecimentos, experiências, objetivos, valores, práticas e escolhas feitas pela escola e pelo sistema educacional. Quando uma escola decide quais conhecimentos serão trabalhados, como serão organizados e quais experiências serão proporcionadas aos estudantes, está fazendo escolhas curriculares. Por isso, o currículo também envolve uma dimensão cultural e social. E aqui aparece uma ideia muito importante, que o currículo ele não é neutro. As escolhas sobre o que ensinar, como ensinar e quais conhecimentos valorizar estão relacionadas a determinadas concepções de sociedade, educação e formação humana. Agora, pensa numa escola que ela trabalha exclusivamente com conteúdos descontextualizados, sem considerar a realidade dos estudantes. Isso pode gerar uma aprendizagem distante da experiência concreta. O edital fala justamente em ensino condizente com a realidade do aluno. Isso não significa abandonar o conhecimento científico para trabalhar somente aquilo que o aluno já conhece. Significa estabelecer relações entre os conhecimentos escolares e a realidade, permitindo que o estudante amplie a sua compreensão com o mundo, e do mundo. Então, o papel da escola não é simplesmente repetir a realidade do aluno, é também oferecer conhecimentos que permitam que ele compreenda, questione e transforme essa realidade. E aqui a gente pode fazer uma conexão com Paulo Freire, que nós estudamos lá na nossa primeira aula. A realidade do estudante é ponto importante para o processo educativo, mas isso não significa limitar o ensino ao senso comum. O conhecimento escolar tem uma função formativa. E agora nós vamos falar de cidadania. A escola ela possui uma função importante na formação para a cidadania. Mas a cidadania não significa simplesmente ensinar os alunos a obedecer regras. Ela envolve os direitos, deveres, participação social, respeito à diversidade, responsabilidade coletiva e capacidade de participar da sociedade de maneira crítica. Então, uma escola que trabalha cidadania, ela não está apenas ensinando aos estudantes a decorar artigo da Constituição, por exemplo. Ela está criando experiência de participação, diálogo, convivência e responsabilidade. E isso nos leva à função social da escola. Que a escola ela tem uma função social que vai muito além de simplesmente transmitir informações. Ela participa da formação intelectual, cultural e social dos estudantes. E aqui nós precisamos evitar dois extremos,
Um deles é pensar que a escola existe apenas para transmitir conteúdos, como se a formação humana não tivesse importância. E o outro é pensar que a escola deve abandonar os conhecimentos sistematizados para trabalhar somente questão social. A escola ela precisa cumprir sua função de garantir acesso ao conhecimento e contribuir para a formação integral dos estudantes. Agora, vamos falar da relação entre a escola e a família. Esse tema, ele também aparece no edital de vocês. A família, ela possui um papel importante na educação das crianças e adolescentes, mas a escola também possui responsabilidades específicas. Então, não devemos colocar toda a responsabilidade pela aprendizagem só na família, né? E da mesma maneira, não podemos imaginar que a escola substitua completamente a família também. São instituições diferentes, com responsabilidades que precisam dialogar, né? Então, uma relação adequada entre a escola e a família, ela envolve a comunicação, o respeito, a participação e a construção de estratégias em benefício do aluno, do estudante. Imagina que o aluno ele esteja apresentando dificuldades. Uma postura adequada não é simplesmente chamar a família e falar para eles: seu filho não aprende porque vocês não acompanham ele. Não, o caminho é buscar diálogo, compreender a situação e construir estratégias, né? Então agora a gente vai falar da educação contemporânea, né? O que é educação contemporânea? Todo mundo já ouviu falar disso, mas muita gente não sabe o que é também, né? Que a escola do século XXI, ela enfrentou muitas mudanças importantes. Hoje, os estudantes eles têm acesso a uma quantidade enorme de informação, tecnologia e diferentes formas de comunicação. Então, isso não significa que o professor ele perdeu a importância, né? Muito pelo contrário. Em um mundo em que existe informação em excesso, uma das funções do professor é garantir e ajudar o estudante a selecionar, analisar, interpretar e utilizar criticamente esse mundo de informações que ele tem hoje. Então, o professor ele não precisa competir com o Google, ele precisa ensinar o estudante a pensar. Isso nos leva diretamente ao tema da educação e tecnologia. A tecnologia ela pode ampliar possibilidades pedagógicas, mas ela não é automaticamente sinônimo de inovação. Colocar um tablet na mão de cada aluno, por exemplo, não vai garantir uma aprendizagem melhor. Usar um projetor em vez de uma lousa também não vai transformar automaticamente uma aula em inovadora. A pergunta principal deve ser: qual é o objetivo pedagógico da tecnologia? Se a ferramenta ajuda o estudante a investigar, criar, colaborar, produzir, comunicar e resolver problemas de uma maneira coerente com o objetivo da aula, ela pode ter grande valor. Mas se a tecnologia está sendo utilizada apenas porque ela é moderna, seu uso ele pode ser superficial. E agora vamos falar de ensino híbrido. O ensino híbrido ele combina diferentes formas de organização do ensino, articulando momentos presenciais e recursos ou experiência mediada por tecnologia. E um dos conceitos importantes é a possibilidade de personalização da aprendizagem. Mas, pessoal, vamos tomar muito cuidado com isso, porque o ensino híbrido não é simplesmente colocar vídeo no lugar do professor e também não é simplesmente mandar o aluno estudar em casa. Existe uma organização pedagógica que combina as diferentes experiências de aprendizagem. E isso nos leva à gamificação. Essa palavrinha, pessoal, muita gente já ouviu. E ela significa utilizar os elementos característicos dos jogos em contextos que não são necessariamente jogos, como a educação. Então, podemos utilizar desafios, pontuação, níveis, missões, feedback e outros elementos para aumentar o envolvimento dos estudantes. Mas muita atenção, a gamificação ela não é a mesma coisa que simplesmente jogar. Uma atividade pode ser um jogo educativo sem necessariamente representar uma proposta de gamificação. Na gamificação, nós utilizamos elementos e mecanismos dos jogos com determinada finalidade. Então, agora, pessoal, nós vamos falar sobre metodologias inovadoras. O edital
Ele menciona educação contemporânea, tecnologia e práticas inovadoras. Mas tem uma pegadinha muito importante, que inovação não significa abandonar tudo que é tradicional. Uma metodologia precisa ser escolhida de acordo com o objetivo da aula. Uma aula expositiva, bem planejada, ela pode ser adequada em determinada situação. Uma atividade colaborativa, ela pode ser mais adequada em outra. Um projeto, ele pode funcionar muito bem para determinado objetivo. Não existe, né, uma metodologia universal que vai resolver todos os problemas da escola. A inovação, ela está muito mais relacionada à capacidade de criar ou reorganizar as práticas de maneira significativa do que simplesmente utilizar ferramentas modernas. Então agora vamos falar da gestão participativa. Uma escola democrática não é aquela que ninguém toma decisão para nada. É aquela em que existe espaço de participação e diálogo que nós citamos logo acima, né? A gestão participativa, ela envolve diferentes sujeitos da comunidade escolar nos processos de discussão e construção das decisões. E isso conversa diretamente com o PPP, que nós vimos lá na aula anterior, né? Na aula 2. Se a direção ela constrói sozinha todas as decisões e simplesmente comunica os outros profissionais, nós temos pouca participação. Já uma gestão que ela cria espaço para ouvir professor, funcionário, estudantes, famílias e a comunidade, ela está muito mais próxima de uma perspectiva participativa. Agora pensa na participação comunitária. A escola, ela não está isolada da sociedade, ela está inserida em uma comunidade e pode estabelecer relações com diferentes instituições e sujeitos. Mas isso não significa abrir mão da autonomia pedagógica da escola. Significa construir relações que contribuam para o desenvolvimento educacional. Então agora nós vamos falar do professor, coordenador e diretor, porque o edital pede especificamente o papel desses 3 profissionais. Então, o professor, ele está diretamente envolvido com o processo de ensino e aprendizagem. Ele planeja, ensina, acompanha, avalia, intervém e reorganiza a sua prática. Já o professor coordenador, ele tem uma função relacionada à articulação e ao acompanhamento do trabalho pedagógico, apoiando os professores, promovendo formação e contribuindo para a construção coletiva das ações da escola. Já o diretor, ele exerce função de gestão da unidade escolar, articulando dimensões administrativas e pedagógicas e contribuindo para a organização e funcionamento da escola. Então, pessoal, vamos ter muito cuidado para não criar uma hierarquia simplista, em que o diretor simplesmente manda, o coordenador fiscaliza e o professor executa. Isso é muito simplista, vamos dizer, né? Então, a perspectiva democrática, ela pressupõe articulação e trabalho coletivo. Então, vamos falar de formação continuada dentro dessa perspectiva. Uma escola que ela pretende melhorar suas práticas precisa criar espaço para que os profissionais estudem, reflitam sobre problemas concretos e compartilhem experiências. Formação continuada não é apenas aquela palestrinha de algumas horas, né? Ela pode envolver reunião pedagógica, estudo coletivo, análise de práticas, discussão de resultados, planejamento conjunto e diferentes formas de desenvolvimento profissional. E aqui nós podemos voltar a um ponto muito importante, que o professor também é um profissional que ele aprende continuamente, ele está sempre ali aprendendo. A experiência por si só, ela não garante melhoria. É necessário refletir sobre a experiência. E agora eu quero falar de um conceito que ele aparece muito nas discussões contemporâneas, que é a aprendizagem significativa. O estudante, ele aprende muito mais quando consegue estabelecer relação entre aquilo que ele está aprendendo e o conhecimento que ele já possui. E isso não significa simplesmente tomar, toda a aula divertida, né? Vamos dizer assim. Significa construir relação de sentido. Imagina que o professor ele vai ensinar porcentagem.
Em vez de apresentar apenas uma lista de operações, ele pode utilizar situação de desconto, juro, preço e outras situações presentes na vida dos estudantes. E isso pode favorecer a compreensão, porque o conhecimento passa a ter significado para o estudante. Mas lembrem-se sempre, se a gente contextualizar, não vai significar abandonar esse conhecimento formal. O exemplo cotidiano é uma ponte para chegar ao conceito. E agora nós vamos falar sobre desenvolvimento social, cultural e afetivo. O edital, ele menciona essas dimensões de maneira explícita. Isso reforça uma concepção de desenvolvimento que não pode ser reduzida apenas ao desempenho cognitivo do aluno. O estudante, ele é uma pessoa que ele aprende, ele convive, sente, se comunica e participa de uma cultura. Por isso, o ambiente escolar, ele precisa considerar as relações sociais e afetivas. E isso não significa transformar o professor em psicólogo, terapeuta, não. Significa reconhecer que as relações estabelecidas na escola influenciam as condições de aprendizagem. Um ambiente marcado por humilhação, medo, discriminação, dificilmente, pessoal, vai ser um ambiente favorável à aprendizagem do aluno. Então, vamos juntar tudo numa situação. Imagina uma escola que ela recebe estudante com diferentes características e necessidades. A equipe ela identifica barreira de aprendizagem, discute estratégias coletivamente, adapta recursos, acompanha os estudantes, conversa com as famílias, utiliza a tecnologia quando ela realmente contribui para os objetivos e revisa suas práticas a partir dos resultados que ela vai obtendo. Então, quantos conceitos apareceram aqui? Nós temos aqui a inclusão, nós temos o trabalho coletivo, nós temos a gestão participativa, nós temos a tecnologia com intencionalidade pedagógica, temos avaliação e acompanhamento, temos relação escola e família. E essa visão, ela é integrada, muito importante essa integração que ela tem, essa visão integrada, que ela dá. Então agora nós vamos fazer uma revisãozinha rápida dos principais conceitos desta aula. Então vamos começar. Educação inclusiva, garantir acesso, participação, aprendizagem e permanência na escola, eliminando barreiras. Educação especial, modalidade que oferece recursos e apoios específicos em uma perspectiva inclusiva. O AEE, atendimento que organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade para eliminar barreiras e favorecer a participação e a aprendizagem do aluno. LBI, ela garante direitos das pessoas com deficiência e reforça a perspectiva de um sistema educacional inclusivo. A diversidade reconhece e valoriza diferentes características, experiências, culturas e formas de aprender. Educação das relações étnico-raciais deve combater o racismo e valorizar a história e cultura afro-brasileira e africana, não se limitando a datas comemorativas. Currículo não é apenas uma lista de conteúdos, ela envolve conhecimentos, experiências, valores, práticas e escolhas educativas. A cidadania, ela envolve direitos, deveres, participação, responsabilidade e convivência democrática. A tecnologia deve ser utilizada com intencionalidade pedagógica, não apenas porque é moderna, tá bom, pessoal? O ensino híbrido, ele articula diferentes experiências presenciais e mediadas por tecnologia, podendo favorecer a personalização da aula, A gamificação, ela utiliza os elementos dos jogos em contextos como a educação. A gestão participativa envolve diálogo e participação dos diferentes sujeitos da comunidade escolar, família e comunidade, tá bom? Função social da escola, garante acesso ao conhecimento e contribui para a formação humana, social e cultural dos estudantes.
E agora nós vamos para uma última estratégia de prova. Quando aparecer uma alternativa sobre inclusão, desconfie de qualquer resposta que trate o estudante como um problema que precisa ser retirado da sala para que a turma possa aprender. Quando aparecer uma questão sobre tecnologia, desconfie da ideia de que a tecnologia por si só garante inovação. Quando aparecer uma questão sobre currículo, desconfie da ideia de que currículo é apenas uma lista neutra de conteúdos. Quando aparecer uma questão sobre família, desconfie de alternativas que coloquem toda a responsabilidade pela aprendizagem exclusivamente na família. Quando aparecer em questão, uma questão lá sobre gestão democrática, desconfie de alternativas que concentrem todas as decisões em uma única pessoa, porque normalmente é em conjunto, outras pessoas, Quando aparecer uma questão sobre diversidade, desconfie das alternativas que tratem todos os estudantes exatamente da mesma maneira, como se isso por si só garantisse igualdade. A ideia central é compreender que igualdade de direitos ela pode exigir diferentes apoios e estratégias para garantir participação e aprendizagem. E com isso, nós encerramos a terceira aula da nossa revisão para a prova de Embu das Artes. Agora você já passou por 3 grandes blocos. Na primeira aula nós trabalhamos os autores e teorias da educação. Na segunda, didática, planejamento e avaliação. E nessa terceira nós trabalhamos inclusão, currículo, diversidade, tecnologia, educação contemporânea, escola e família, cidadania e gestão. Na próxima aula nós vamos fechar essa temporada com um assunto que pode fazer muita diferença, que é a legislação educacional e uma revisão final de todo o conteúdo, que eu vou preparar para vocês. Então, se a sua prova está chegando, essa é a hora de revisar os conceitos e, principalmente, prestar atenção às diferenças entre as alternativas muito parecidas. Porque no concurso, muitas vezes, você não perde a questão por não conhecer o assunto. Você perde porque 2 alternativas parecem corretas. E uma delas traz uma pequena diferença conceitual. E é justamente essa diferença que nós estamos treinando aqui. Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.